Alguma vez você já se sentiu como se estivesse à beira do abismo, buscando respostas que parecem não chegar? Hoje quero te dizer algo que pode mudar sua perspectiva por completo. Deus está esperando que você o chame, que confie em seu poder e que entregue suas cargas em suas mãos. Talvez você esteja há muito tempo tentando resolver tudo por conta própria, lutando contra tempestades que parecem não ter fim. Mas deixe-me te lembrar disso. Quando você clama a Deus, seu poder entra em ação. Não importa quão grande seja o seu problema ou quão desgastado você se sinta, seu convite continua sendo o mesmo. Aproxime-se dele. Clame pelo seu nome e experimente como a sua resposta transforma a sua vida. Hoje, Deus quer te lembrar que você não está sozinho, que seu ouvido está atento e que sua mão poderosa pode te livrar de qualquer situação. Antes de continuar, te convido a escrever nos comentários esta oração. Deus Todo-Poderoso, clamo a ti com fé, confiando em teu poder para transformar a minha vida. Amém. Ao fazer essa declaração, você estará dando o primeiro passo rumo à paz, à força e ao milagre que só Ele pode dar. Vamos começar. Número 1. Salmo 51. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me honrarás. Você já se encontrou naqueles dias em que a pressão é tão grande que sente que nada pode aliviar a sua carga? É justamente nesses momentos que surge a verdade do Salmo 55. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me honrarás. Essa promessa, embora breve, tem um impacto profundo em nosso coração, porque nos lembra que Deus compreende as nossas crises e não nos deixa à deriva. Não há nada mais desesperador do que sentir-se à beira do colapso, e Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece um caminho para sair desse abismo emocional. Quando falamos de angústia, falamos de um sentimento universal. Todos, sem exceção, atravessamos momentos críticos, seja por problemas familiares, perdas pessoais ou desafios que parecem maiores do que nós. Você já percebeu que, às vezes, é nessas noites escuras que descobrimos o quanto precisamos de um poder maior do que o nosso? É justamente por isso que o Salmo enfatiza o dia da angústia, como se fosse um lembrete de que essas temporadas chegam de forma quase inevitável. E aqui está a surpresa. Deus não nos convida a sermos fortes por conta própria, mas a reconhecer a nossa fraqueza e buscar a sua ajuda. Repare que a palavra que ele usa é invoca-me. Ele não diz, me coloque em sua lista de soluções ou me considere como última opção. Ele diz, invoca-me, algo que exige uma ação imediata. Às vezes pensamos que podemos lidar com tudo sozinhos e adiamos a oração até que não haja mais saída. Mas por que esperar a angústia nos sufocar antes de pedir ajuda? Invocar a Deus é admitir que nossas forças são limitadas e que o seu poder sobrenatural pode mudar radicalmente o nosso panorama. Esse ato de humildade, longe de nos tornar frágeis, nos conecta à fonte de toda a fortaleza. A outra parte da promessa que nos toca profundamente. Eu te livrarei. Imagine a sensação de alívio quando finalmente você se vê livre de algo que prendia a sua alma. Deus não apenas diz, estou com você. Ele se envolve de tal maneira que intervém para transformar a situação ou para nos transformar por dentro. Às vezes, esperamos um resgate imediato, como se a angústia fosse desaparecer de um segundo para o outro. No entanto, o tempo de Deus é perfeito, e a sua resposta sempre chega da melhor maneira. Não temos visto que quando nos desesperamos, ele continua agindo em silêncio até que o seu plano se cumpra? Depois de experimentar a mão libertadora de Deus, vem uma resposta natural, honrá-lo. Não lhe parece que quando alguém realmente nos ajuda, nasce em nós uma gratidão profunda? Honrar a Deus não se limita a dizer obrigado em silêncio. Implica reconhecer publicamente a sua bondade e contar com entusiasmo
como Ele agiu em nossas circunstâncias. Essa atitude de gratidão se torna um testemunho que pode inspirar outras pessoas a clamarem também. Quando as pessoas veem que a sua vida mudou de maneira extraordinária, começam a se perguntar: será que Deus pode fazer o mesmo por mim? E a resposta é um sonoro sim. Na prática, é importante buscarmos a Deus desde o primeiro sinal de dificuldade, antes de esgotar outros recursos que podem falhar. Nós, que fazemos parte da mesma família na fé, podemos nos encorajar mutuamente, lembrando uns aos outros que a oração é um refúgio sempre aberto. Não se trata de esperar que a tempestade se torne incontrolável para levantar os braços ao céu. Trata-se de cultivar uma comunicação tão constante com Ele que, quando a angústia bater à porta, saibamos exatamente aonde ir sem hesitar. Da próxima vez que você sentir que a noite está longa e que o amanhecer parece distante, lembre-se desta promessa. Invoque o Senhor, reconheça que as suas forças têm um limite e deposite a sua confiança naquele que tudo pode. No fim, o dia da angústia não tem a última palavra. Ele é apenas a oportunidade perfeita para que Deus se mostre poderoso e assim você possa glorificá-lo com todo o seu ser. Número 2, Jeremias 29:12. Então me invocareis, vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você sabe o quão incrível é pensar que o Deus que criou os céus e a terra está disposto a ouvir a sua voz? Jeremias 29:12 nos diz: então me invocareis, vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Essas palavras não são uma sugestão nem uma possibilidade distante. São um convite direto, pessoal e, o mais importante, uma promessa. Você percebe o que isso significa? Que Deus não apenas quer que você fale com Ele, mas está comprometido em te ouvir. Deus não está distante nem ocupado com assuntos mais importantes. Esse me invocareis que o versículo menciona é tão pessoal que parece que ele está falando com você cara a cara. É um chamado íntimo, onde ele te lembra que você não precisa passar por intermediários ou processos complicados. Vireis e orareis a mim. A ele não há uma ideia abstrata, não há um ritual vazio. Ele quer uma conexão direta com você. É como um pai que diz: quando precisar de algo, venha a mim primeiro. Estou aqui. Mas deixe-me te dizer algo. Esse convite não fica apenas em palavras bonitas. Cabe a nós agir. Invocar a Deus implica dar o primeiro passo, nos aproximarmos dele. Você sabe o quão poderoso é isso? Dar o primeiro passo em direção a Deus é uma declaração de confiança. É dizer: eu acredito que tu podes lidar com isso melhor do que eu. Mas sejamos honestos, às vezes é difícil. A angústia, o medo ou até a rotina podem nos impedir. No entanto, quando escolhemos nos aproximar de Deus, apesar de tudo, estamos fortalecendo a nossa fé. Cada oração, mesmo a mais simples, é um ato de coragem e humildade. E aqui está o mais lindo de tudo. Deus promete nos ouvir. Eu vos ouvirei, diz ele. Deus não está apenas disposto a te ouvir. Ele está comprometido a fazer isso. Não importa se suas palavras são confusas, se suas orações são curtas ou se tudo o que você consegue oferecer são lágrimas. Ele ouve. Pense nisso. Cada sussurro, cada grito de socorro, cada Deus, eu não sei o que fazer, chega aos ouvidos dele. E quando Deus ouve, não é como nós ouvimos. Ele ouve com atenção, com amor e com a intenção de responder. Orar a Deus não é sobre usar palavras sofisticadas. É sobre ser sincero. Você já teve conversas com alguém em que não precisava disfarçar nada porque sabia que podia ser você mesmo? É assim que Deus quer que você fale com Ele. Diga a Ele o que te preocupa, o que te dói, o que você espera. E mais, não se esqueça de fazer silêncio. Às vezes pensamos que oração é apenas falar, mas também é ouvir. No silêncio, Deus pode te falar, te dar direção,
consolo ou simplesmente te fazer sentir a sua paz. Agora, isso não se trata de orar apenas nos momentos difíceis. É importante desenvolver um hábito de oração. Torne isso parte do seu dia, mesmo quando as coisas estiverem indo bem. Por que esperar que surja um problema para falar com aquele que está sempre disposto a te ouvir? A constância na oração fortalece o nosso relacionamento com Deus e nos prepara para enfrentar qualquer coisa que venha. E, por favor, não desanime se não vir resultados imediatos. Deus ouve cada oração, mas responde de acordo com a sua vontade perfeita. Às vezes, a resposta dele chega de formas que não esperávamos. E tudo bem. Lembre-se, o tempo dele é melhor que o nosso. Então, da próxima vez que você sentir que ninguém te entende, que ninguém te escuta, lembre-se disso. Deus está aí, sempre. Ele não se cansa de te ouvir, não se aborrece com os seus pedidos e nunca, jamais vai te ignorar. Confie. Ele, o Deus que te ama, estará sempre atento à sua voz. Número 3, Salmo 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu templo e o meu clamor chegou diante dele aos seus ouvidos. Alguma vez você já sentiu que o seu coração estava tão sobrecarregado que não sabia nem o que dizer? É nesses momentos, bem no meio da angústia, que o Salmo ganha vida. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu templo e o meu clamor chegou diante dele, aos seus ouvidos. Esse versículo não apenas nos dá esperança, ele nos mostra um caminho que transforma o desespero em oração e a oração em uma conexão direta com o coração de Deus. A angústia é uma experiência que todos enfrentamos. É aquela sensação de vazio, de estar preso, sem saída. Mas você já percebeu como esses momentos nos impulsionam a buscar algo maior do que nós mesmos? Quando o salmista diz, na minha angústia, ele nos lembra que até as temporadas mais escuras podem ser uma plataforma para nos aproximarmos de Deus. É fácil cair na reclamação, não é? Dizer, por que eu? Isso não tem solução. Mas o clamor é diferente. Clamar é levantar a nossa voz com esperança, com a certeza de que Deus ouve e que Ele tem o poder para responder. O que me encanta nesse versículo é a forma como Davi diz, meu Deus. Ele não é apenas Deus, é meu Deus. Isso muda tudo. Fala de um relacionamento próximo, íntimo. Você não está clamando a um ser distante, desconhecido ou indiferente. Está falando com o seu Criador, o seu Salvador, aquele que te conhece melhor do que ninguém. E quando reconhecemos Deus como nosso, sentimos que pertencemos a algo maior. É como se disséssemos, eu não apenas creio nele, confio que ele me ouve porque sou dele. Esse senso de pertencimento não apenas nos dá segurança, nos dá confiança, para nos aproximarmos sem medo. E aqui vem a parte mais comovente. Ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Pense nisso por um momento. Deus, o Rei dos Reis, aquele que governa desde o seu trono, se inclina para ouvir o seu clamor. Não existe oração pequena demais, nem suspiro que passe despercebido. Cada palavra que você diz chega diante dele, atravessa os céus e encontra o seu ouvido atento. Não importa se você sente que suas palavras não são suficientes ou que suas emoções te sobrecarregam. O que importa é que Deus ouve. E quando Ele ouve, Ele age. Às vezes, nos esquecemos de que nossas orações não se perdem no vazio. Não é como falar ao vento. Quando você clama, as suas palavras chegam ao próprio trono de Deus. Não há barreiras, não há filtros, não há interferências. Essa certeza nos convida a transformar a nossa angústia em algo maior. Davi entendeu isso. Ele clamou, mas também adorou. Suas vitórias o levaram a escrever salmos que hoje nos inspiram. É isso o que acontece quando clamamos e vemos a resposta de Deus. A angústia se torna testemunho e o testemunho se transforma em adoração.
Talvez você pergunte: o que eu faço com tudo isso? A resposta é simples. Eleve a sua voz com convicção no meio da sua angústia. Não fique em silêncio. Fale com Deus. Clame com todo o seu ser, porque Ele te ouve. E quando você vir a resposta dele, não guarde só para você. Compartilhe. Você sabe o quanto pode mudar a vida de alguém ouvir que Deus agiu na sua situação? A sua experiência pode ser a centelha que desperta a fé em outra pessoa. Por isso, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelas circunstâncias, lembre-se disso. O seu clamor não se perde. Deus o ouve, Ele o recebe, e do seu trono Ele responde. Porque não importa o quão grande seja a sua angústia, o amor e o poder dele são sempre maiores. Número 4. Salmo 91:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você já parou para pensar no que significa Deus mesmo te dizer: Ele me invocará e eu lhe responderei? Essas palavras do Salmo 91:15 são uma promessa direta, firme e cheia de amor. Deus não está dizendo que talvez ouça, nem que dependerá das circunstâncias. Ele está declarando com toda segurança que quando você o chamar, Ele te responderá. É como um pai que ouve o choro do filho e larga tudo para acudir. Não é impressionante? Um Deus tão grande e poderoso e ainda assim tão pessoal, tão próximo de nós. O fato de Deus nos prometer responder não é apenas uma ideia bonita, é uma garantia. Ele não é como alguém que diz: me ligue quando precisar, e depois nunca atende. Não. Deus está sempre disponível, sempre atento, e Ele faz isso porque nos ama, porque se importa profundamente com cada um de nós. Essa imagem de um pai atencioso que ouve o chamado dos seus filhos é exatamente o que encontramos neste versículo. Cada vez que você clama, seja com palavras ou com lágrimas, Deus te ouve. Mas há algo ainda mais poderoso neste salmo. Ele não apenas promete responder, mas também diz: estarei com ele na angústia. Deus não está apenas disposto a te ajudar de longe. Ele entra na sua situação. Ele caminha com você na dor, na incerteza, naqueles momentos em que tudo parece desmoronar. Isso não significa que a angústia vai desaparecer de imediato, mas significa que o peso será mais leve porque você não estará carregando sozinho. A presença dele traz consolo, paz e uma certeza que nada mais pode oferecer. A certeza de que você não está só. Pense nisso. Quando você sabe que alguém está com você em meio a uma situação difícil, tudo muda, não é? Mesmo que o problema continue ali, sentir-se acompanhado torna a carga mais leve. Agora imagine isso com o próprio Deus. A companhia dele não é apenas reconfortante, é transformadora. Ele não se limita a te consolar, ele também age. Ele diz claramente: livrá-lo-ei. Essa palavra livrar é poderosa. Significa que Deus não apenas te sustenta na dor, mas também tem o poder para te tirar dela. E o mais surpreendente é que ele não para por aí. Ele acrescenta: e o glorificarei. Você percebe a profundidade disso? Deus não apenas te liberta, ele te levanta, ele te exalta. É como se ele dissesse: não vou apenas tirar a tua dor, vou fazer algo tão grandioso na tua vida que tudo mudará para o bem. Ele transforma as nossas circunstâncias não apenas para o nosso benefício, mas também para a sua glória. No final, o testemunho do que Deus fez em você será um lembrete para todos do seu poder e da sua fidelidade. Agora, o que cabe a nós? A resposta divina está conectada a uma ação: invocar com fé. Não basta saber que Deus está aí. Precisamos dar o passo de buscá-lo, de clamar a Ele com a segurança de que está disposto a ouvir. Mas aqui está a chave. Também devemos confiar no tempo dele. Às vezes queremos soluções imediatas, mas Deus, em sua sabedoria, sabe quando e como agir. Confiar no tempo dele não é fácil, mas é necessário. É acreditar que o plano dele é perfeito,
mesmo quando não entendemos. Por isso, em meio às suas batalhas, convide Deus a estar com você. Faça da oração o seu refúgio diário. Não espere a crise chegar para buscá-lo. A presença dele não é algo que você só experimenta nos momentos difíceis. É algo que você pode desfrutar todos os dias. E viva com expectativa. Mantenha o seu coração aberto, porque quando Deus age, Ele transforma tudo. Ele converte a dor em alegria, o desespero em vitória e a angústia em um testemunho que glorifica o nome dele. Porque quando você clama a Deus, pode ter certeza disto. Ele está com você. Número 5, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você já sentiu que Deus está distante? O Salmo nos lembra de uma verdade que pode mudar completamente a nossa perspectiva. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essas palavras não são apenas poesia, são um convite para entendermos que Deus não é distante nem inacessível. Ele está mais perto do que imaginamos, tão perto que um clamor sincero pode trazer a sua presença diretamente para a sua vida. O próprio Deus se descreve como próximo. Ele não é como aquelas pessoas que parecem impossíveis de alcançar ou que estão sempre ocupadas. Ele está disponível para você como um amigo fiel que não apenas ouve, mas também responde. E o melhor de tudo é que a proximidade dele não tem restrições. Você já percebeu o que isso significa? Não importa quem você é, de onde você vem ou o que tenha feito, Deus está disposto a se aproximar de qualquer um que o invoque. O amor dele não tem limites nem condições. Ele está aí esperando. Mas aqui está algo importante: a sinceridade. A chave está em invocar a Deus em verdade. Não se trata de repetir palavras vazias ou seguir uma rotina mecânica. Deus não busca aparências nem orações por obrigação. Ele quer um coração autêntico, um clamor que venha do mais profundo do seu ser. Quando invocamos a Deus com sinceridade, estamos dizendo: eu preciso de ti, confio em ti, sei que tu és a minha única esperança. E essa honestidade faz toda a diferença. Invocar em verdade também significa ter a motivação correta. Não é apenas buscar respostas rápidas ou soluções momentâneas. É reconhecer que precisamos da intervenção dele, porque cremos no seu poder e ansiamos pela sua presença. É como quando você fala com alguém em quem confia plenamente, sabendo que essa pessoa não apenas vai te ouvir, mas vai se importar genuinamente com você. O incrível é que Deus não apenas ouve, Ele já está atento antes mesmo que você abra a boca. A Bíblia nos mostra em vários momentos que Deus responde antes mesmo de pedirmos. A proximidade dele não é simbólica, é real, é tangível. E quando acreditamos nisso, a nossa vida de oração muda por completo. Deixamos de ver a oração como uma obrigação e passamos a desfrutar da comunhão com Ele, porque não estamos falando com o vazio, estamos falando com aquele que está mais perto de nós do que o ar que respiramos. Essa proximidade transforma a nossa relação com Ele. Quando invocamos a Deus com um coração sincero, começamos a conhecer o seu caráter, o seu amor e o seu propósito para as nossas vidas. A oração deixa de ser um monólogo e passa a ser um diálogo íntimo. À medida que o conhecemos mais, a nossa resposta natural é a gratidão. Essa proximidade nos enche de um louvor genuíno, não apenas com palavras, mas com toda a nossa vida. Passamos a viver agradecidos porque sabemos que a sua bondade e a sua fidelidade nunca falham. Agora a pergunta é: como você pode experimentar isso? Tudo começa com um coração disposto. Pergunte a si mesmo: eu estou buscando a Deus com sinceridade ou faço isso por costume? Este é um momento para sermos honestos, para examinarmos as nossas motivações e nos aproximarmos dele com tudo o que somos.
E não pense que a oração só acontece em momentos específicos ou em lugares designados. Busque a Deus no cotidiano, nas pequenas coisas, em cada área da sua vida. Deus não está a quilômetros de distância. Ele está a um clamor sincero. Se você o chamar com um coração genuíno, Ele promete estar perto. Por isso, não hesite. Fale com Ele. Confie na sua proximidade e viva com a certeza de que cada oração feita de coração chega diretamente ao coração de Deus. Ele está com você agora e sempre. Número 6, Salmo 34:15. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você já se sentiu tão angustiado que só conseguiu clamar aos céus esperando por uma resposta? O Salmo nos dá uma certeza que transforma a nossa perspectiva. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Este versículo não é apenas uma promessa, é um refúgio para a alma. Porque quando você clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele age. Mas quem são os justos? Ser justo não significa ser perfeito. Não se trata de nunca cometer erros ou de viver uma vida impecável. Os justos são aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, que vivem em fé, honestidade e arrependimento constante. É um coração rendido, não uma vida sem falhas. Você percebe o quanto isso é esperançoso? Deus não exige perfeição para te ouvir, mas sim um coração genuíno que se aproxima dele com humildade. Quando o salmista diz, os justos clamam, ele está falando de um chamado cheio de fé, não de um lamento vazio. É aquele momento em que você decide confiar na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. E aqui vem a parte que enche o nosso coração de consolo. O Senhor os ouve. Você sabe o que isso significa? Que nenhuma oração sincera se perde no ar. Deus ouve cada palavra, cada suspiro, até mesmo aquelas orações que você não consegue articular, mas que o seu coração grita em silêncio. Às vezes, no meio da nossa angústia, sentimos que estamos sozinhos, que a nossa voz não chega a lugar nenhum. Mas este versículo nos lembra que Deus está sempre atento. O seu ouvido não se desconecta quando enfrentamos problemas. Ao contrário, ele está mais perto do que imaginamos. O incrível dessa promessa é que ela não termina em ouvir. Deus não apenas ouve, ele age. Os livra de todas as suas angústias. Você tem noção do quão poderoso isso é? Não existe angústia pequena ou grande demais para Deus. A intervenção dele não tem limites. Algumas vezes, a sua libertação é imediata, como um sopro de alívio depois de uma tempestade. Outras vezes, é um processo, um caminhar ao lado dele que nos ensina a depender ainda mais profundamente da sua graça. Mas em ambos os casos, a promessa é a mesma. Deus age, Deus liberta, e o seu poder sempre se manifesta. Quando experimentamos essa libertação, a nossa resposta natural deve ser a fé e a gratidão. Saber que Deus ouve e responde nos dá uma coragem que vai além das circunstâncias. Podemos deixar a ansiedade de lado, porque sabemos que não estamos sozinhos nas nossas batalhas. E quando saímos da prova, a gratidão deve encher o nosso coração. Louvar a Deus depois de ter sido liberto não é apenas um ato de adoração, mas também um testemunho vivo. Contar o que Ele fez em nossas vidas pode inspirar outras pessoas a clamarem também, a confiarem que Deus fará o mesmo por elas. Agora, como aplicamos isso no nosso dia a dia? Primeiro, lembre-se de quem você é em Cristo. Ser justo não significa que você não terá tropeços, mas sim que o seu coração está rendido a Deus. Essa posição te dá a confiança de se aproximar dele sem medo, sabendo que você é um filho amado. E segundo, ore com perseverança. Faça do clamor uma prática constante, não apenas uma reação ocasional. Às vezes, as respostas de Deus levam tempo, mas nunca chegam tarde. A perseverança na oração abre portas que nem imaginávamos que existiam.
Por isso, quando a angústia bater à sua porta, lembre-se disto: você não está sozinho. Deus ouve cada clamor e está pronto para te libertar. Não importa o quão escuro pareça o caminho, a luz dele sempre chega. Clame com fé, confie no seu poder e viva com a certeza de que Deus, o Deus que ouve e liberta, está com você em cada passo. Número 7, Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você já se perguntou com que rapidez Deus responde às suas orações? Isaías nos traz uma revelação que deveria encher o nosso coração de paz. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso não é apenas uma promessa, é um lembrete de quem Deus é. Ele não espera você terminar de expressar a sua necessidade. Antes mesmo que as palavras saiam da sua boca, ele já está agindo. Pense nisso. Deus, em sua onisciência, sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Antes que clamem, nos mostra um Deus que se adianta às nossas circunstâncias. Você não precisa se preocupar em encontrar as palavras certas ou formular a oração perfeita. Ele já conhece o seu coração, os seus pensamentos e as suas necessidades. Isso não significa que as nossas palavras sejam irrelevantes, mas que o amor e o cuidado dele são tão grandes que ele não espera você buscá-lo para começar a agir em seu favor. Às vezes, poderíamos pensar que precisamos convencer Deus, como se a vontade dele de nos abençoar dependesse de quão bem pedimos. Mas esta passagem nos mostra algo completamente diferente. Deus não precisa ser forçado a agir. A inclinação natural dele é nos abençoar, nos guiar e nos ajudar. Quando clamamos, não estamos implorando a um Deus relutante, mas nos aproximando de um Pai que já tem a resposta a caminho. A oração, então, não é para mudar a mente de Deus, mas para alinhar o nosso coração ao seu plano perfeito. O mais lindo desta promessa é que Deus não apenas responde rápido, mas também ouve com total atenção. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso nos dá uma imagem de proximidade. Um pai que está presente, ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada lágrima, até mesmo aquelas orações que nunca conseguimos pronunciar por completo, que ficam presas no nosso coração, já estão diante dele. É como se Deus dissesse: você não precisa terminar de falar para que eu haja. Eu já estou aqui com você. Apesar disso, clamar continua sendo importante. Alguns podem perguntar: se Deus já sabe do que preciso, por que devo orar? A resposta é simples: porque a oração não apenas move o coração de Deus, mas também transforma o nosso. Quando oramos, reafirmamos a nossa dependência dele, reconhecemos publicamente que não podemos sozinhos e que precisamos da sua intervenção. Além disso, a oração é um ato de fé, uma declaração de confiança de que ele é soberano e está no controle. Saber que Deus já está agindo deveria nos encher de um profundo descanso. A sua promessa de agir antes que clamemos nos convida a soltar a ansiedade e confiar no seu plano perfeito. Talvez nem sempre entendamos o tempo dele ou a maneira como ele responde, mas podemos ter certeza de que ele sempre age para o nosso bem. Não importa a magnitude do seu problema ou a complexidade da sua situação. Nada está fora do alcance de Deus. Essa confiança nos permite viver com uma paz sobrenatural. Saber que cada detalhe da nossa vida está em suas mãos nos liberta do peso da preocupação constante. Em vez de focarmos nas nossas limitações, podemos nos concentrar no poder ilimitado dele. Como podemos aplicar essa verdade no nosso dia a dia? Primeiro, alinhe a sua vontade à dele. Busque a sua direção através da oração e da leitura da sua palavra. Quanto mais você entende o caráter e os propósitos de Deus, mais fácil será confiar que a resposta dele, mesmo antes de você clamar, é perfeita. Segundo,
Pratique a gratidão, mesmo antes de ver o milagre. Agradeça. Essa atitude abre o seu coração para reconhecer a obra dele até nos menores detalhes. Deus não está apenas ouvindo, ele já está agindo. Antes que as suas palavras cheguem aos ouvidos dele, ele já está respondendo com amor e sabedoria. Descanse nesta verdade e viva confiante, sabendo que ele sempre se adianta às suas necessidades. Número 8, Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já se sentiu sem saída, como se os seus erros fossem grandes demais para merecer o perdão? Romanos 10:13 nos dá uma resposta clara e contundente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta não é uma promessa qualquer, é um convite aberto, universal e, o melhor de tudo, cheio de graça. Não há exceções, não há requisitos impossíveis. Deus diz, todo aquele. Isso inclui você, inclui a mim, inclui a todos. O todo aquele deste versículo é revolucionário em um mundo onde muitas vezes somos medidos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Aqui vemos que a salvação não depende de méritos, mas sim de graça. Não importa o seu passado, os seus erros ou o quanto você tenha caído. Deus não faz distinções. Esta promessa nos mostra que o amor dele não tem barreiras, que a porta da sua graça está aberta para todos. O único pedido dele é que respondamos com fé, que demos o passo de reconhecer a nossa necessidade e nos aproximemos dele com sinceridade. E como fazemos isso? Invocando o nome do Senhor. Mas não se trata apenas de repetir o nome dele como se fosse uma fórmula mágica. Invocar o nome do Senhor significa reconhecer quem ele é, o seu poder, a sua autoridade, o seu amor. É um ato de rendição, é declarar, Senhor, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de ti. Há algo tão lindo nisso, porque ao invocar o nome dele, estamos acessando o único poder capaz de nos salvar. Jesus, cujo nome está acima de todo nome, é a fonte de salvação, perdão e vida eterna. Quando você diz o nome dele com fé, algo muda. Não é um ato vazio, é um chamado cheio de significado. Você está recorrendo ao Rei dos Reis, ao Salvador que deu a sua vida para te resgatar. E o mais incrível é que a promessa é firme. Será salvo. Não diz talvez, não diz quem sabe. É uma certeza. Deus não brinca com as suas palavras. Se você clamar a Ele, se confiar no nome dEle, você será salvo. Tão simples e tão poderoso. Mas o que realmente significa essa salvação? Não é apenas um bilhete para o céu, embora inclua a vida eterna. É uma transformação completa. É o perdão dos seus pecados, mas também uma mudança profunda no seu coração e na sua maneira de viver. Ser salvo significa que Deus começa uma obra em você a partir do momento em que o aceita. Suas prioridades mudam, suas decisões passam a se alinhar com a vontade dele, e você encontra uma paz que o mundo não pode dar. Este versículo também nos desafia a agir. No contexto de Romanos, fala-se de crer com o coração e confessar com a boca. A fé verdadeira sempre leva à ação. Não se trata apenas de saber que Jesus salva, mas de convidá-lo para ser o Senhor da sua vida, de cada área da sua vida. É um ato de fé que marca um antes e um depois. Quando você invoca o nome dele, não está apenas aceitando a salvação, mas permitindo que ele transforme a sua vida por completo. Se você nunca deu esse passo, este é o momento perfeito. Você não precisa esperar estar pronto ou sentir que merece o amor dele. Jesus já fez tudo por você. Só precisa clamar o nome dele com sinceridade, reconhecer que precisa dele e abrir o seu coração para a sua graça. E se você já fez isso, compartilhe esta verdade. Há tantas pessoas que precisam ouvir esta promessa, que precisam saber que não estão sozinhas e que há esperança em Jesus. Por isso, hoje eu te digo, não importa quem você é, não importa onde você está, se você invocar o nome dele, será salvo.
Deus já fez todo o trabalho. Tudo o que você precisa fazer é responder. Chame por Ele com fé. Deixe o seu amor te envolver e experimente o poder de uma vida transformada pela graça. Porque a salvação está disponível aqui e agora para todo aquele que clamar ao Senhor. Número 9. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já se sentiu tão exausto que parecia não conseguir dar mais um passo? Aquela sensação de carregar todo o peso do mundo, de tentar resolver tudo, de ter que ser forte mesmo quando está desmoronando por dentro. Jesus, em Mateus, nos estende um convite que muda tudo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existem palavras mais ternas, nem promessa mais consoladora para um coração cansado. A primeira coisa que Jesus faz é falar com todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa quem você seja, quais cargas carrega ou de onde vem, Ele não coloca condições. Você não precisa arrumar a sua vida antes de vir a Ele. Não precisa ser perfeito, nem ter todas as respostas. Só precisa reconhecer que está cansado. Não é maravilhoso saber que Jesus não apenas vê a sua carga, mas também a compreende? As dificuldades da vida, sejam familiares, emocionais, econômicas ou espirituais, não passam despercebidas por Ele. Jesus estende a sua mão compassiva, pronto para te aliviar. Mas aqui está a chave. Devemos vir a Ele. Jesus diz: vinde a mim. Não é um mandamento frio, nem uma ordem distante. É um convite cheio de amor. Vir a Jesus é um ato de fé. É reconhecer que não podemos sozinhos, que as nossas forças não são suficientes, mas que Ele é. E não é um chamado a um sistema de regras ou a um ritual vazio. É um chamado a um relacionamento pessoal com Ele. Jesus não quer que você se aproxime por obrigação. Quer que você se aproxime porque confia que Ele pode te dar o que ninguém mais pode: descanso. Esse descanso que Jesus promete não é qualquer descanso. Não se trata apenas de um alívio momentâneo ou de uma pausa breve no meio do caos. É um descanso profundo, tanto físico quanto emocional. É a paz que acalma a sua mente quando está sobrecarregada e alivia o seu coração quando está ferido. E o mais impressionante é que essa paz não depende das suas circunstâncias. Jesus não promete eliminar todos os seus problemas, mas promete te dar a força e a calma necessárias para enfrentá-los. É um descanso que o mundo não pode oferecer. Nenhuma solução humana, por melhor que seja, pode se igualar à paz sobrenatural que Jesus dá. Mas para experimentar esse descanso, precisamos de algo muito importante: disposição para entregar as nossas cargas. Quantas vezes tentamos carregar tudo sozinhos? Pensamos que precisamos ser autossuficientes, que depender de alguém é fraqueza. Mas Jesus nos convida a soltar esse controle. Ele nos diz: dá-me as tuas cargas, deixa que eu leve o peso por você. E aqui está o interessante: não é algo que fazemos uma vez e pronto. É um exercício constante. A cada dia podemos tomar a decisão de entregar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas lutas nas mãos dele. Esse ato de entrega não apenas alivia a nossa carga, mas fortalece o nosso relacionamento com ele. Como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, faça da oração o seu lugar de descanso. Nos momentos em que o estresse e a ansiedade te sobrecarregarem, aproxime-se de Jesus. Fale com Ele. Você não precisa de palavras complicadas nem de discursos longos. Apenas abra o seu coração e conte como se sente. Você encontrará nessa comunhão um refúgio seguro, um lugar onde a sua alma pode descansar. E segundo, viva em gratidão. Quando você experimentar o descanso que Jesus dá, responda com agradecimento. Permita que essa paz transforme a sua vida e compartilhe-a com outros. Há tantas pessoas ao seu redor que precisam desse mesmo descanso. Seja um testemunho vivo do que Jesus pode fazer.
Jesus sabe o que você sente. Ele entende cada carga que você carrega. E hoje ele te diz: vem a mim. Deixa-me te dar o descanso que você tanto precisa. Não continue carregando esse peso sozinho. Aproxime-se dele. Confie na sua promessa e permita que a paz dele inunde o seu coração. Número 10. Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você já se sentiu preso pelo medo? Aquela sensação de insegurança que paralisa, que faz você duvidar dos seus passos, das suas decisões e até do seu futuro? Isaías 41:10 fala diretamente a nós nesses momentos. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo não é apenas uma promessa, é um convite para soltar o temor e abraçar a segurança da presença de Deus. Quando Deus diz, não temas, Ele não está ignorando as nossas circunstâncias, nem minimizando os desafios que enfrentamos. Ele sabe que o medo faz parte da vida humana, mas também sabe que a sua presença muda tudo. Eu sou contigo é a razão pela qual o medo perde o seu poder. Não se trata do quão forte ou corajoso você é. Trata-se de quem está ao seu lado. E se o Deus Todo-Poderoso está com você, o que realmente pode te ferir? A companhia dele não é ocasional, não é condicional, é constante. E essa constância nos permite enfrentar qualquer coisa com confiança. O versículo também nos diz, não te assombres. Quantas vezes sentimos que as nossas forças já não são suficientes? É natural. Todos chegamos a um ponto em que pensamos que não vamos conseguir seguir em frente. Mas Deus não espera que superemos tudo com as nossas próprias forças. Ele diz, eu sou o teu Deus que te fortalece. Ele não apenas vê a sua fraqueza, ele a fortalece. É como se ele pegasse a sua carga e a tornasse mais leve, como se injetasse na sua alma o fôlego que você precisa para continuar. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, lembrando-nos que não se trata do que podemos fazer, mas do que ele pode fazer através de nós. E então vem esta promessa incrível: sempre te ajudarei. Não é um às vezes, nem um quando for conveniente. É um sempre. Deus não tira folga, não arruma desculpas, não te deixa à deriva. Cada passo que você dá, cada decisão que você enfrenta, Ele está lá para te ajudar. Mas Ele não para apenas na ajuda, Ele também promete te sustentar. Sempre te sustento com a destra da minha justiça. Essa destra poderosa não apenas te protege, mas te mantém firme. É a sua justiça que te sustenta, dando estabilidade mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Essas promessas não são apenas palavras bonitas, são verdades que transformam a nossa maneira de viver. Saber que Deus está com você, que Ele te ajuda e te sustenta, deve te impulsionar a caminhar com confiança. Mas aqui está algo importante. Você precisa segurar a mão dele. Deus estende a sua ajuda, mas você decide se confia nele ou se continua tentando fazer tudo sozinho. A fé não é passiva, é ativa. É dar um passo mesmo quando você não consegue ver o caminho inteiro, confiando que Ele vai te guiar. Para viver essa verdade, eu te encorajo a fazer duas coisas. Primeiro, memorize este versículo. Grave-o no seu coração. Quando o medo tentar invadir a sua mente, repita estas palavras. Não temas, pois eu sou contigo. Deixe que elas se tornem uma âncora que te mantém firme. Segundo, ore. Fale com Deus antes de enfrentar os seus desafios diários. Peça a força, a direção e a paz dele. A oração não apenas abre as portas do céu, mas também nos lembra de que não estamos sozinhos. Deus te diz hoje, não temas. Ele está contigo. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão escuro pareça o cenário,
A destra de justiça dele te sustenta. Por isso, levante a cabeça, respire fundo e dê o próximo passo com confiança. Porque com Deus ao seu lado, não há medo que possa te vencer. Número 11. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você já se perguntou o que este mundo precisa para mudar? O que é necessário para que as coisas melhorem, para que a nossa nação, nossas famílias e até as nossas próprias vidas encontrem cura e esperança? Crônicas nos dá uma resposta poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Este trecho não é apenas uma promessa, é um chamado urgente de Deus a nós, o seu povo. O primeiro passo é a humildade. Humilhar-se diante de Deus significa reconhecer que não podemos fazer nada sozinhos. Não se trata de nos menosprezar, mas de aceitar a nossa necessidade dele. Muitas vezes, o orgulho nos faz acreditar que temos tudo sob controle, mas a verdade é que as nossas próprias forças são insuficientes para enfrentar os maiores desafios da vida. A humildade abre a porta para a graça, porque apenas um coração rendido pode receber o que Deus quer dar. Quando dizemos, Senhor, eu não posso fazer isso sem ti, estamos permitindo que o poder dele entre em ação. E o melhor de tudo é que ele não rejeita um coração humilde. Ao contrário, ele responde com misericórdia, com favor e com bênção. A oração e a busca pela face de Deus são o próximo passo. Isso não é um ritual vazio, nem uma simples rotina religiosa. Buscar a face de Deus é desejar conhecê-lo mais, ansiar pela sua presença e pela sua direção. É um convite a uma comunhão profunda, não apenas nos momentos de crise, mas todos os dias. O relacionamento com Deus se constrói na constância, nesses momentos diários de oração, nos quais permitimos que a sua palavra transforme o nosso coração. Essa busca não se trata do que podemos obter dele, mas de entender quem ele é e o que deseja para nós. Depois vem o chamado ao arrependimento. Converter-se dos maus caminhos não é simplesmente sentir remorso, é uma mudança de direção. É dizer, estou no caminho errado, mas escolho voltar para Deus. O arrependimento genuíno vai além das palavras. Ele implica ação. É abandonar hábitos, pensamentos e condutas que nos afastam dele. Mas não se engane. O arrependimento não é algo que fazemos por conta própria. É um processo no qual Deus, através do seu Espírito Santo, trabalha dentro de nós para nos limpar, renovar e restaurar. E aqui está o mais lindo, a resposta divina. Então, eu ouvirei dos céus. Deus não é indiferente ao nosso arrependimento. Ele ouve, ele responde. Se você já sentiu que as suas orações não chegavam a lugar nenhum, pergunte a si mesmo se há algo em sua vida que está bloqueando essa comunhão com Deus. Não é Ele quem se afasta. Somos nós que erguemos muros com o nosso pecado. Mas quando nos voltamos para Ele, esses muros caem e a conexão é restaurada. Deus não apenas ouve, Ele age. E o que é ainda mais impressionante, a intervenção dele não traz apenas restauração à nossa vida pessoal, mas também às nossas famílias, às nossas comunidades e às nossas nações. Imagine como o mundo seria se cada um de nós respondesse a este chamado. A transformação que começa em nós alcançaria tudo ao nosso redor. Hoje, examine o seu coração. Pergunte a si mesmo, em quais áreas preciso me humilhar? O que preciso entregar a Deus? Não tenha medo de reconhecer as suas fraquezas. É nelas que a graça dele se manifesta com mais força. Ore não apenas por você, mas pela sua família, pela sua comunidade, pela sua nação. Busque a Deus com sinceridade e permita que o seu Espírito te guie para as mudanças que você precisa fazer.
Deus promete ouvir, promete curar, promete restaurar. Mas tudo começa com um passo: nos humilharmos e nos voltarmos para Ele. Você está disposto a dar esse passo hoje? Se fizer isso, verá a obra dele não apenas em sua vida, mas em tudo o que você tocar. Porque quando o povo de Deus responde ao seu chamado, os céus se abrem e a sua glória é derramada. Número 12, Tiago 5,16. Confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Você já percebeu o quanto precisamos uns dos outros? Tiago 5,16 nos traz um lembrete poderoso. Confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Este versículo não fala apenas do poder da oração, mas também da importância de viver em comunidade, em honestidade e em apoio mútuo. Nós não fomos criados para caminhar sozinhos, mas para ser parte de um corpo que ora e age junto. Confessar as nossas ofensas uns aos outros não é algo que fazemos facilmente, não é? Vivemos em um mundo onde mostrar vulnerabilidade muitas vezes é visto como fraqueza. Mas aqui, Deus nos convida a fazer o contrário. Falar abertamente sobre as nossas falhas não apenas cura os nossos relacionamentos, mas também liberta o nosso coração do peso da culpa. Quando você tem coragem de dizer, eu errei, eu preciso de ajuda, você não apenas cresce espiritualmente, mas também fortalece os laços com aqueles ao seu redor. A humildade necessária para confessar mostra maturidade e abre a porta para receber o apoio de outros na fé. E essa humildade nos leva ao passo seguinte: orar uns pelos outros. Você sabia que quando oramos por outra pessoa, algo muda, não apenas nela, mas também em nós? Deus não nos chamou para enfrentar nossas lutas sozinhos. Ele nos chama a carregar as cargas uns dos outros, a nos unirmos em oração, a interceder por aqueles que amamos. Mas isso não é apenas um ato espiritual. Orar uns pelos outros cria um ambiente de compaixão e unidade. É nesse espaço que o amor de Deus se torna tangível, onde podemos experimentar cura em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. E aqui está o mais impressionante: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Isso não significa que você precisa ser perfeito para que as suas orações sejam ouvidas. Ser justo, neste contexto, significa caminhar em fé e obediência, manter um coração íntegro diante de Deus. Quando oramos com sinceridade e fervor, o céu responde. Isso não é uma possibilidade, é uma promessa. As suas palavras, quando estão alinhadas à vontade de Deus, têm o poder de mover montanhas, de mudar situações impossíveis, de trazer cura e restauração. Mas isso não acontece de forma automática. A oração eficaz requer fervor, constância e fé. Não é algo que você faz de vez em quando, mas um hábito que você constrói dia após dia. É como uma faísca que acende um fogo. Quando você ora com paixão, crendo em um Deus que ouve e age, algo acontece no céu e na terra. Por isso, construir uma cultura de oração fervorosa é tão importante. Imagine uma comunidade onde as pessoas confessam umas às outras, oram juntas e esperam grandes coisas de Deus. Essa é a igreja viva e forte que impacta o mundo. Se você quer experimentar esse poder na sua vida, eu te encorajo a começar com algo simples, mas transformador. Busque um companheiro de oração. Alguém com quem você possa ser completamente honesto. Alguém que ore com você e por você. Essa prestação de contas fortalece a sua fé e cria um espaço onde ambos podem crescer. E não pare por aí. Creia nos milagres. Quando você ora com fé e sinceridade, está plantando sementes para que Deus faça o impossível. Hoje, Deus te convida a abrir o seu coração, a confessar, a orar e a crer.
Não subestime o poder de uma oração fervorosa, porque ela pode mudar a sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Lembre-se, a oração não apenas conecta o seu coração a Deus, mas também une o seu povo em um vínculo inquebrável de amor e fé. Então ore com sinceridade, viva em comunidade e prepare-se para ver milagres que só Deus pode fazer. Número 13. Salmo 107, 28. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Fez cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas. Todos nós já enfrentamos tempestades. Aqueles momentos na vida em que parece que as ondas são altas demais, o vento forte demais e o controle nos escapa por completo. O Salmo 107, 28 nos oferece uma imagem poderosa. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Fez cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas. Este trecho não é apenas um relato poético. É uma promessa para cada um de nós quando enfrentamos as nossas próprias tempestades. As tempestades da vida vêm de muitas formas. Às vezes são problemas familiares que nos desgastam, conflitos que parecem não ter solução. Outras vezes é uma crise financeira que rouba a nossa paz. Talvez seja uma batalha interna, uma luta contra a ansiedade, a depressão ou o desânimo. Essas tempestades nos fazem sentir pequenos, vulneráveis, como se estivéssemos em um barco prestes a afundar. E é nesses momentos que percebemos algo crucial. Há coisas que estão fora do nosso controle. Por mais que tentemos, existem situações que só Deus pode conduzir. O salmista diz algo essencial. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Você já percebeu como muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos antes de clamar a Deus? Mas aqui está o convite. Em vez de nos desesperarmos, direcionar o nosso coração a Ele. O clamor genuíno não é apenas gritar por ajuda, é um ato de fé. É reconhecer que as nossas forças não são suficientes, mas as de Deus são. É como dizer, Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho. Eu preciso de Ti. Esse clamor é uma declaração de dependência, não de derrota. E a promessa é clara. Deus responde. Ele nos livra das nossas aflições. Não importa o tamanho da tempestade, a mão dele pode trazer libertação. Talvez você esteja pensando, mas como Deus age? É imediato? Às vezes, a intervenção dele é instantânea, como quando Jesus acalmou a tempestade no mar com apenas uma palavra. Outras vezes, é um processo, uma obra contínua em que ele transforma primeiro o nosso coração, dando-nos paz no meio das ondas antes de mudar as circunstâncias externas. De qualquer forma, a ação dele é sempre real e concreta. Ele age no visível e no invisível. O texto também nos lembra algo lindo. As tempestades não são eternas. Fez cessar a tormenta. Essa palavra, cessar, nos enche de esperança. O que hoje parece incontrolável, o que te faz sentir que está se afogando, pode ser transformado em calma sob o poder de Deus. Ele não minimiza a magnitude dos seus problemas. Ele simplesmente os coloca sob a sua autoridade. Assim como Jesus acalmou o mar, ele tem o poder de acalmar qualquer tempestade na sua vida. E quando confiamos na soberania dele, algo muda dentro de nós. A desesperança se transforma em esperança, porque sabemos que estamos nas mãos do Criador do universo. O que você pode fazer enquanto espera que ele acalme a sua tempestade? Primeiro, ofereça a ele a sua angústia. Tire um tempo para falar com Deus com sinceridade. Descreva a sua tempestade, os seus medos, as suas dúvidas. Não há nada que você possa dizer que ele não entenda ou que seja demais para ele. E depois, solte. Coloque tudo nas mãos dele e confie que ele sabe como levar o seu barco a um porto seguro. Segundo, louve no meio da prova. Isso não é fácil, mas é um ato poderoso de fé. Quando você louva a Deus antes de ver a resposta, está dizendo, Senhor, eu confio em Ti, sei que Tu tens o controle.
Deus não ignora a sua tempestade. Ele vê cada onda, sente cada rajada de vento. E a promessa dele é esta: se você clamar, ele responderá. Ele fará cessar a tormenta. Por isso, não importa quão forte seja o vento hoje, lembre-se, o Deus que acalma as ondas está com você. Clame a ele e permita que a sua paz, aquela que excede todo entendimento, encha o seu coração e te conduza através de qualquer tempestade. Número 14, 1 Coríntios 2:5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você já se perguntou em que a sua fé está realmente fundamentada? 1 Coríntios 2:5 nos dá uma resposta direta. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Este versículo é um chamado para examinarmos onde estamos colocando a nossa confiança. Porque, sejamos honestos, às vezes nos apoiamos mais nas nossas próprias ideias ou na lógica humana do que no poder de Deus. Mas a verdadeira fé, aquela que permanece firme, precisa ir muito além do que podemos entender ou explicar. A sabedoria humana é útil, mas limitada. Vivemos em um mundo que valoriza muito o raciocínio, a lógica e os argumentos. Nos cercamos de conselhos bem-intencionados, livros de autoajuda e soluções práticas. E embora essas coisas tenham o seu lugar, elas não podem ser a base sobre a qual construímos a nossa fé. Por quê? Porque são frágeis. Os argumentos mudam, as teorias evoluem, e o que hoje parece verdade, amanhã pode não ser. Se a nossa fé se baseia apenas no que entendemos com a mente, ela vacilará quando enfrentarmos dúvidas ou situações que desafiem essa lógica. Deus nos chama a algo mais profundo, mas no poder de Deus. Você percebe o quanto isso é libertador? Você não precisa ter todas as respostas, nem entender tudo perfeitamente. A sua fé não depende do que você sabe, mas do que Deus pode fazer. O poder dele é visível em toda parte, na criação, na ressurreição de Jesus, na transformação de vidas. É um poder que não apenas se sente, mas se demonstra. Milagres, orações respondidas, mudanças radicais em pessoas que pareciam perdidas. Tudo isso são evidências de que o Deus que adoramos não é um conceito, mas uma realidade viva. E aqui está o maravilhoso. Quanto mais você experimenta Deus, mais a sua fé cresce. Não se trata apenas de conhecê-lo intelectualmente, mas de vivê-lo. Cada vez que você lê a sua palavra e ora, você dá espaço para que ele se revele a você de formas que vão além da sua razão. Cada testemunho da intervenção dele na sua vida ou na vida de outros reforça essa fé. Pense no poder do Evangelho. A cruz e a ressurreição são o maior ato de amor e poder que já existiu. É ali que a nossa fé encontra o seu fundamento mais sólido. Jesus venceu a morte, e isso muda tudo. Mas viver essa fé também implica um desafio. Há momentos em que o que Deus te pede não faz sentido para a sua lógica. Pode ser que você não entenda por que ele te chama a dar um passo específico ou a confiar quando tudo parece perdido. No entanto, é nesses momentos que o poder dele se manifesta com maior clareza. A fé não significa renunciar à razão, mas reconhecer que a lógica humana tem limites. Quando deixamos de depender unicamente da nossa mente e confiamos em Deus, abrimos a porta para milagres que desafiam toda explicação. Isso requer humildade. Às vezes, o nosso orgulho intelectual nos faz acreditar que podemos resolver tudo com o nosso próprio entendimento. Mas quando nos rendemos a Deus, admitindo que precisamos da intervenção dele, experimentamos o seu poder de formas que jamais imaginaríamos. Não se trata de desligar a sua mente, mas de colocá-la a serviço de uma fé que confia que Deus sabe mais, vê mais e pode mais. Como podemos viver essa verdade? Primeiro, fortaleça a sua vida devocional. Dedique tempo à oração, à leitura da Bíblia, a ouvir a voz de Deus. Quando você busca a Ele intencionalmente, dá espaço para que o seu poder se manifeste.
Segundo, viva com expectativa. Confie que Deus pode agir de formas que você não entende. Não limite Deus ao que você considera lógico ou possível. O poder dele não tem fronteiras. Deus te convida a construir a sua fé em algo muito mais firme do que os argumentos humanos. Ele te chama a confiar no seu poder, a experimentar a sua grandeza, a viver uma fé que transforma e move montanhas. Porque quando fundamentamos a nossa fé no poder de Deus, não há tempestade que possa nos derrubar.